Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Hoje nós vamos falar sobre equações diferenciais de primeira ordem. O primeiro método que a gente vai ver é o das equações separáveis. Tá? Na maioria das vezes a gente vai tentar separar as equações, e esse talvez seja o método mais intuitivo, mas nem sempre é o mais simples. Tá? Peço que, se vocês não sejam inscritos no canal, para se inscrever para receber os vídeos diariamente. Se puderem me seguir no Instagram também, @prof.rafaelgalas. Coloquei uma definição informal aqui para equações separáveis, onde a gente entende a ideia, mas não é a definição propriamente dita. Tá? Resumidamente, as equações separáveis são equações onde conseguimos separar as variáveis x com o diferencial dx e y com o diferencial dy utilizando ferramentas matemáticas. Após a separação, a gente integra os dois lados da igualdade resolvendo a equação diferencial. Não pode esquecer, obviamente, da constante. O que nós vamos fazer, basicamente, é tentar escrever a equação deixando x com dx e y com dy. Vejam esses exemplos iniciais que são bem simples. Primeiro exemplo, resolva a equação diferencial 1 mais x dy menos y dx igual a 0. Tá? Eu vou deixar o x dx de um lado, o y dy do outro, mas não é obrigatório, tá? Você pode deixar tudo no mesmo lado e integrar. 1 mais x dy, esse menos y dx vou mandar para o outro lado, que vai ficar positivo, beleza? Não está separado ainda porque aqui eu tenho x com dy e aqui eu tenho y com dx. O que eu vou fazer? Vou passar esse y dividindo aqui e esse 1 mais x dividindo aqui. Vai ficar 1 sobre y dy e 1 sobre 1 mais x dx, certo? O y veio aqui embaixo, 1 mais x veio aqui embaixo, certo? Tem autores que fazem diferente, eles colocam toda a equação e aí dividem o que precisa para anular o y e aí dividem o que precisa para anular o x. Eu vou fazer dessa forma também depois. Veja que nesse momento ela já está separada. Ó, tem y com o diferencial dy, tem x com o diferencial dx. E aí a gente integra a esquerda, integra a direita. E as duas são integrais de ln. Né? Só para relembrar, a integral de 1 sobre o du é igual a ln de 1 mais c. A gente só vai pôr uma constante, não precisa pôr uma aqui e outra aqui. Tá? A integral de 1 sobre y dy é ln de y. Aqui já está pronto, mas eu vou mostrar. Ó. O u é 1 mais x e o du é 1 dx. Se não fosse assim, se não tivesse o u e o du prontinhos, a gente teria que manipular. Tá? Então aqui vai ficar ln de 1 mais x. Tem que escolher algum dos lados para pôr uma constante, a gente pode colocar depois. Até porque a nossa intenção não é deixar o ln, mas sim deixar o y isolado. Então a gente pode pegar o exponencial e elevar tudo na esquerda e elevar tudo na direita. Como nós fizemos a mesma operação dos dois lados, continua valendo a igualdade. O exponencial anula aqui com o ln. Tá? Nesse caso aqui, vai funcionar bem para nós. Se quiser colocar a constante lá no final, dá para colocar também. Se quiser colocar a constante antes aqui, ó, assim, aqui, sem problema, tá? Já deixa aí, deixa pronto ela. O exponencial com ln elimina, sobra y. Aqui eu tenho o exponencial vinculado a um ln com uma soma, tá? Então eu vou separar. Vai ficar exponencial de ln de 1 mais c vezes o exponencial da constante. Aqui sim, ele elimina, certo? O exponencial de ln de 1 mais x vai ficar 1 mais x. E o exponencial de uma constante, a gente pode utilizar aqui como sendo uma constante qualquer. Tá? Então, constante. Ou, se quiser deixar, o exponencial da constante também. Tá? Aqui eu coloquei o ln entre parênteses, a gente poderia utilizar a notação dele em módulo para ser mais formal. Tá? Então, se a gente utilizar a notação dele em módulo e tirar o módulo só lá no final, ó, ficaria modular aqui, e aqui no final nós tiramos o módulo, fica mais ou menos.
tá bem escrito, tá? Dependendo do autor aí, poderia escrever de outras maneiras, mas está bem escrito. O procedimento é separar y com dy, x com dx, cada um para o seu lado, organizar, se der para eliminar os ln, aplica exponencial dos dois lados e tenta deixar sempre que possível o y isolado. Os exemplos iniciais são bem simplesinhos, tá? O segundo exemplo, resolver o problema inicial, problema de valor inicial, PVI. O que é um PVI? É uma equação diferencial aplicada a uma condição de existência, ou seja, a gente sai da solução geral e parte para uma solução particular. Então, vamos separar ela. Essa aqui, ó. Nós vamos mandar o dy dx igual a menos x sobre y, eu vou mandar o dx para lá e vou mandar o y para cá, certo? Então, ela vai ficar y vezes dy igual a menos x vezes dx, certo? Só multiplicação cruzada. Dx multiplicou menos x e o y multiplicou dy. Ela já está separada aqui, tá? Então, nós vamos integrar a esquerda, vamos integrar a direita. A integral do y é y ao quadrado sobre 2. O menos está aqui. A integral do x é x quadrado sobre 2. Posso colocar a constante aqui se eu quiser. E posso passar o x quadrado sobre 2 para o outro lado. Vai ficar y ao quadrado sobre 2 mais x quadrado sobre 2 igual a uma constante. Se quiser agrupar, vai ficar x quadrado mais y ao quadrado igual a c. Pode ser assim, sem nenhum problema, né? O que a gente pode fazer a mais? Nós podemos agora tentar isolar uma das variáveis. Podemos, tá? Mas isso aqui vai dar um certo trabalho por conta de ter uma variável ao quadrado, tá? Pode ser feito, sem problema. Como eu quero só encontrar a solução do PVI, trocando o x por 4 e o y por 3, eu posso fazer sem nenhum problema. Se eu quiser generalizar, eu posso colocar isso aqui, ó, y ao quadrado mais x quadrado igual a 2c. E entender, por exemplo, esse 2c aqui como sendo um elemento qualquer, para interpretar como sendo um 2c como uma variável r quadrado, por exemplo, para entender isso aqui como uma equação de circunferência. Se não quiser, sem problema. O 2c é genérico, tá? Esse 2c é uma constante qualquer, tá? Então, x quadrado mais y ao quadrado igual a 2c, ou se escrevêssemos aqui igual a c também, sem nenhum problema. O x é 4, então 4 ao quadrado mais o y, que é 3, ao quadrado igual a 2c. 16 mais 9 igual a 2c. 16 mais 9, 25, igual a 2c. Pode passar dividindo. 25 sobre 2 igual a constante. E aí, isso aqui, na verdade, ó, é a solução geral. Ou isso aqui, x quadrado mais y quadrado, igual a 2c. 2c é 25. Isso aqui é a solução do PVI. Tá? Isso aqui é a solução geral, porque a constante está indefinida. Quando a gente aplicou valores para x4 e y3, a gente passa a ter uma solução particular do PVI. E essa aqui é um PVI que define uma equação de circunferência de raio 5. Bem tranquilo de fazer esses exemplos iniciais aí. Beleza, pessoal? Vamos fazer mais uma aula aí de equações diferenciais separáveis para complicar um pouquinho esses exemplos. Mas a ideia clássica é essa. Valeu, obrigado, tchau, tchau.